Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Peso vai ser igual. Qual é a forma do peso? Forma do peso. Há mais de 10 anos Não, a gente tinha falado. massa vezes Massa, aceleração. Vezes massa vezes aceleração. gravidade. Acabou. Vamos lá. Substituir os valores. Quanto é o peso, professor? O peso é o que ele quer. Ele quer saber isso, é o valor que ele quer. Então, repete. Peso vai ser igual. Massa. Quanto é a massa? Tá, professor, a massa é exatamente o que ele dá. É o único valor que ele dá. 10 quilogramas vezes G. Quanto é G? O G é quanto? 10. Pronto, alguém pode dizer, tá, professor, a questão não deu. Mas a gente já tinha dito que a maioria das questões arredondam. Então, essa questão aí, arredondar o valor de G. G é aproximadamente 10 metros por segundo quadrado. Tá, professor, se o peso vai ser 10 vezes 10, eu já sei o valor dele. Peso é igual a quanto? 100. Quero ver agora quem é que está atento. 100 o quê? Qual unidade? Newton. 100? Newton. Newtons. Parabéns. Olha aí. Pelo menos isso, né? Sinceramente, ele concluiu o primeiro ano entendendo que peso é uma força, tá, professor? Se é uma força, a unidade é dada em newtons, em homenagem a Newton. Então, simples assim. Ah, professor, encontrei o primeiro valor, o peso. Falta agora encontrar quais os outros valores. Os outros valores. P de x e P de y. E se fosse uma questão teórica do Enem? P de x e P de y são o quê do peso? São as componentes. As componentes do peso. Vamos lá. Aí eu vou dividir aqui o quadro exatamente em duas partes. Um para o P de x e o outro para o P de y. Vamos lá. P de x. Aí vamos ver agora o bicho papão, aí o bicho de 7 cabeças, na semana passada, que a maioria destaca. Professor, eu não estou entendendo. Então, é só pegar isso aqui. Qual é a fórmula do P de x? Ditem aí para mim, é só ditar para mim. P de x é o quê? É P vezes o quê? Seno ou cosseno? P de x. Seno. Seno. Parabéns ao outro lado com participação. Seno de teta. Acabou. É só colocar a fórmula, gente. Não tem mais o que fazer. Não precisa inventar, querer imaginar, querer se desesperar. É pegar a fórmula. Basta, na aula de plano inclinado, basta saber as fórmulas das componentes. P de x, P de y. Um é seno, o outro é cosseno. Acabou-se. Ah, professor, vamos lá, resolver. P de x, quanto é que vai ser P de x? Tá, professor, é o que ele quer. Ele quer saber esse valor. Repete-se. P de x, repete-se. Vai ser igual. Peso, quero ver agora. O aluno não inteligente aí. Peso vai ser igual. 100. Já encontrei. Foi a primeira coisa que eu encontrei. 100 vezes seno 1 sobre 2. Teta. Quanto é seno de teta, professor? 1 sobre 2. Teta, eu vou até substituir. O rapaz já deu a resposta lá. Quanto é teta, professor? Teta é 30 graus. Já posso colocar aqui. Aí eu venho na minha tabelazinha, a tabelazinha lá da Xuxa, todo mundo sobre 2. Ou a tabela lá do Papai Noel, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Veja aqui, ó. Seno de 30. Tá, professor, quanto é seno de 30? O rapaz disse bem aí, 1 sobre 2. Então, eu vou colocar aqui. Ou eu coloco 1 sobre 2 ou 0,5. Qual é o melhor, professor? Tanto faz. Não existe melhor e pior. Tanto faz. Eu vou colocar o quê? 1 sobre 2. Está lá na minha tabela. Tá, professor? Se eu quisesse colocar 0,5, podia colocar 0,5. Então, lá. X vai ser igual. Quanto é 100 vezes meio? 100 vezes meio. Ou 100 vezes 0,5. É quanto? Vezes a metade, né? A metade. 50. E aí, todo mundo sabe isso? Gente, sinceramente, isso é coisa de quinta série, né? P de x é quanto? 50. 50 é o quê? 50 newtons. Parabéns. Então, olha lá, gente, a questão, a configuração da questão, a questão se construindo nos nossos olhos. Observem aquilo que a gente diz. Por que o professor chamou o peso de mãe? E as componentes de filhinhos, os filhotinhos. Exatamente aqui, ó. Veja que o peso é o maior valor. 100. P de x já é menor. É uma parte, ela se dividiu, ele se desmembrou, ele se decompôs. Uma parte foi para P de x, foi 50. E vamos ver quanto é que vai para y. Tá, professor? Como é que eu encontro P de y? A mesma ideia. Pegar a forma de P de y. Quanto é P de y? P de y vai ser o quê? P de y vai ser. E tem aí a forma para mim? P de y é o quê? Peso. Vezes o quê? Seno ou cosseno? Cosseno. Cosseno. P de y é cosseno. Cosseno de teta. Mas quanto é esse teta, professor? Nessa questão. Então, observe, a questão
ela só vai ou mudar a massa do bloquinho lá, pode ser um bloquinho leve, meio quilo, 200 gramas, vai dar a massa e o ângulo, vai dizer se está mais inclinado, mais menos inclinado, declinado. Então, vai dar o valor do ângulo e o valor da massa. Só isso. E a partir daí você calcula o peso, P de X e P de Y. Tá, professor? Cosseno do ângulo, cosseno de θ. Quanto é o θ? O rapaz diz 30 graus. Então, aqui, ó, cosseno de 30. P de Y, é o que eu quero, repete-se. Vai ser igual. Peso. Quanto é o peso? 100. 100 vezes cosseno de 30. Quero ver agora. Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Tá, eu vou na tabelazinha, a tabela aqui. Você construiu a sua tabela. Raiz de 3 sobre 2. Então, você vai colocar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Algumas vezes, as questões, a própria questão, ela pede para arredondar esse valor. Ela diz o seguinte, ó. Use o valor de raiz de 3 sobre 2 como sendo um valor aproximado de 0,87. Então, é aproximadamente. Quem tiver aí uma calculadora científica, vai botar raiz de 3, dá aproximadamente 1,7. 1,7 dividido por 2, aproximadamente 0,87. É exatamente a questão aqui. Eu vou usar 1 sobre 2 ou 0,5? Você usa aquilo que você achar melhor. E aqui, professor, vou usar raiz de 3 sobre 2 ou 0,87? Você usa o que você achar melhor. Às vezes a questão diz, use o valor aproximado de 0,87. Então, vamos ver como é que fica a resposta aqui. Eu vou fazer peso de Y vai ser igual. 100 dividido por 2. É quanto 100 dividido por 2? 50. E esse raiz de 3, professor, deixa indicado. É o que você aprendeu desde lá do 7º ano. Radiciação, radicais, operações com radicais. Então, deixa sempre indicado. Raiz de 3. Raiz de 3. Ah, professor, qual a unidade? 50 raiz de 3 o quê? Newtons. 50 raiz de 3 newtons. Aí alguém pode dizer, professor, se eu tivesse usado o valor de 0,87, a resposta ia ser quanto? 50 raiz de 3 é aproximadamente quanto? É 0,87 vezes 0,87 vezes 100. Porque 0,87 é o valor de raiz de 3 sobre 2. Vezes 100 dá quanto? Seria aproximadamente 87 newtons. Então, gente, eu coloquei aqui de propósito o valor aproximado para você ter uma ideia, mais ou menos, dos valores com relação ao peso. P de X deu 50, P de Y deu 87. E era o que a gente já dava para prever. Só olhando para o desenho, para o esquemazinho que você fez. Quem é maior? P de X ou P de Y? Quem é maior? Olha aí. P de X. P de X. Não, rapaz, maior. Y. P de X é esse cotoquinho aqui, ó. Esse cotoquinho. Já P de Y é esse maior. Olha só onde está P de Y. P de Y está aqui. Olha lá ele aqui, ó. P de X está aqui. Então, P de Y é bem maior. Pergunta. Quero ver agora. Pronto, questão teórica. Não é para fazer conta, não é para calcular, não é questão de cálculo absolutamente de nada. É só para você observar e, a partir da sua dedução experimental, observando, você vai deduzir. Pergunta. O que é que eu faço para esse P de X aumentar? O que é que eu poderia fazer? Aumentar a inclinação. Como? Aumentar a inclinação, o ângulo. Aumentar a inclinação. Todo mundo vê isso, gente? Se eu aumentasse aqui a inclinação, vamos dizer que seja lá 2 alunos segurando uma rampazinha, uma tábua, e um outro está soltando lá uma bola de gude, para ver como é o movimento dela. Aí diz, rapaz, eu quero que essa bola de gude desça mais rápido. Para ela descer mais rápido, o P de X tem que ser maior. Então o rapaz diz, aumenta a inclinação. Isso é óbvio da nossa experiência do dia a dia, do cotidiano, que a gente sabe que o objeto lá para descer mais rápido é igual lá um adulto que diz, eita, desceu na embalagem, está embalando, está correndo, desceu rápido. Se a ladeira for mais inclinada, quanto maior for a inclinação, maior a velocidade com que o objeto desce. Então, gente, estar atento a isso. Então, de maneira intuitiva, você só observando aqui, você deduz, tá, professor? Se eu quisesse aumentar esse meu P de X, era só aumentar a inclinação. O meu ângulo ia, vamos dizer, para 45 graus, 60 graus. Então, é essa brincadeira, gente. Observe aqui que menor é P de X e maior é P de Y. É aproximadamente 87. Aproximadamente 87. Fiz aqui apenas uma única questão. Vou colocar aqui uma segunda questão, para vocês verem
a segunda outra possibilidade. Só existem duas possibilidades de questões desse tipo. A primeira é assim. Quando o ângulo for notável, ele não dá valor nenhum. Aí alguém era para ter perguntado, uma pergunta necessária. Professor, e se o ângulo não fosse nem 30, nem 45, nem 60? Essa era a pergunta necessária. Aí é exatamente o que eu vou fazer aqui agora. Vou mostrar para vocês a outra, segunda e última possibilidade de questão que o ângulo não seja um ângulo notável. Como é que se resolve? Então, vou apagar aqui, a aula fica gravada, né? Os alunos estão acompanhando. E, na verdade, basta saber o quê? Professor, P de X é seno, P de Y é cosseno. Simples assim. Veja, estou preocupado, porque muitos reivindicaram aí, pediram para perguntar, tirar dúvida, intervir. E a gente está indo direto, espero que seja, que todo mundo esteja entendendo, né? Esteja entendendo, fazendo perguntas. Ao longo da semana, alguns fazem a pergunta, às vezes eu mando até vídeos, mas essa semana não teve, né? Então, lá, isso daqui é a primeira questão. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão é o seguinte, é a mesma situação, o mesmo enunciado, ele vai mudar só os valores. E os valores que ele vai mudar é o seguinte, olha só o que ele vai mudar. Ele vai mudar na seguinte ideia. Tá, professor? Se o primeiro plano inclinado, ele estava com a inclinação de quanto? Um ângulo de quanto? 30 graus. 30 graus. Aí agora nessa segunda questão, de propósito, a questão diz o seguinte, observe aí, na seguinte situação, que ele colocou um ângulo de 37 graus. Pronto, acabou. E a massa é exatamente a mesma coisa. A massa é exatamente a mesma coisa. 10 kg. Então, está aí a segunda situação. Antes da gente responder, como eu digo para vocês, questão teórica. Quero ver quem, de maneira teórica, já deduz, tem mais ou menos uma ideia. Se o ângulo aumentou, o P de X vai continuar exatamente igual a 50, maior do que 50 ou menor do que 50? Acho que depende da quantidade que aumentou. Maior, menor ou igual? Maior. Tá, professor, é óbvio que é maior. O P de X está aqui, ó. É como ela vai descer. Se eu estou inclinando mais, levantei 7 graus a mais, ele vai descer mais rápido. Porque tem uma componente maior do que essa, que antes era 30. Então, gente, a gente já tem mais ou menos a ideia. Se os nossos cálculos der menor que 50, alguma coisa a gente errou. Então, é essa a ideia. Então, lá, primeira coisa. Professor, quer uma questão de plano inclinado. Primeira coisa que faz é o quê? O plano cartesiano. Os eixos x e y. O eixo y sempre perpendicular e o eixo x sempre paralelo com o plano inclinado. Acabou, só olha aí. Meu x e meu y. O y perpendicular, né? Aqui, ó. E o x paralelo. Alguma pergunta nesse primeiro momento? Tem alguma dúvida, gente? O momento de falar é agora. Só desenhar os dois eixos, x e y. Acabou. Segundo passo. Aí agora é voltar lá às aplicações. Representar as forças. Como é que representa as forças? Primeira coisa é o quê? O peso. Onde é que está o peso, professor? O peso apontando sempre para onde? O peso apontando sempre para o centro da Terra. Está aí o peso. Acabou-se. Professor, a partir do peso, eu vou agora fazer o que com esse peso? Eu vou decompor, eu vou repartir, desmembrar esse peso. Vou desmembrar para onde? Vou desmembrar uma parte para Y e outra parte para X. Esse meu ângulo de 37, ele está onde? Está aqui, ó, exatamente entre P e Y. Tá, professor? Se eu vou desmembrar, repartir uma parte para Y, aqui eu vou encontrar a minha componente chamada o quê? A minha componente chamada P de Y. E aqui eu vou achar a minha componente chamada o quê? A minha componente chamada P de X. Observem, gente, que o que aconteceu? Ó? Enquanto que aqui o P de X era bem pequenininho, o P de Y era bem maior. Já aqui, ó, eles estão quase iguais. O P de Y ainda continua maior. Quero ver alguém que já responde isso. Em que ângulo o P de Y e o P de X são exatamente iguais? Questão teórica de Lênin. Sem fazer conta. Ele quer saber só qual é o ângulo de inclinação, que esses dois valores são exatamente iguais. Qual é o ângulo? 45? Quanto? 45?
45 graus, parabéns. Todo mundo não tem essa ideia? Tá, professor, se eu tenho aqui a quina de uma parede, que eu sei que são 90 graus, dividir esse 90 graus exatamente na metade, dá 45 graus. 45 para cá, 45 para cá. Então, o ângulo de 45, ele gera componentes exatamente iguais, porque é como se fosse um quadrado. Como se fosse um quadrado. Então, gente, são essas ideias. A matemática... Eu vou repetir o começo, a parte dos ângulos. Produzir matemática, fazer conta, cálculo, sem entender o que está acontecendo. Esse é o segredo. Tem que entender, ter a ideia. Ah, professor, recorre à nossa experiência. Alguém quer fazer a pergunta? Diga lá. É um colega que pediu para repetir o começo. Qual o começo? Acho que é dos ângulos que o senhor falou, não sei. Vamos lá, rapaz. Esteja atento aí, ó. Mas alguém querendo entrar, tá, pelo amor de Deus. Já aula quase terminando. Olha lá. Primeira coisa, o rapaz fez a pergunta. Professor, repita aí novamente. Então, a primeira coisa, gente, é desenhar os dois eixos. Não tem o que fazer. Aqui não tem o que explicar, não tem o que não entender. Tá, professor, é desenhar. Eu vou pegar lá os eixos, o plano cartesiano, x, y, que eu aprendo na matemática, que eu aprendo com função com o professor da matemática, e que eu aprendi aqui desde o começo do ano em movimentos, trabalhando lá o gráfico dos movimentos. Então, a primeira coisa é desenhar o gráfico. O gráfico, lá, os eixos, o plano cartesiano. Os eixos x e y, simples assim. E depois eu venho apresentar o peso. O peso, eu rebato aqui para o y encontrando p de x, p de y, e rebato para cá encontrando p de x. Mas tenha calma, vou detalhar um pouco mais para ele que pediu para repetir. Tá, professor? Aí agora, seguindo a sequência, quantos valores eu tenho aí? Quantos valores? Primeiro valor, vai ser o valor de quem? Do peso. Peso. Segundo valor, p de x. P E de o terceiro x. valor? P de y. Vai encontrar esses três valores, P de x, P de y e peso. Logo de cara, peso. Quanto é que vai ser o peso? Qual é a forma do peso? Peso é igual ao quê? Massa vezes gravidade. Tá, professor, vamos substituir os valores. Peso é o que eu quero, repete-se. Massa, quanto é a massa? Eu disse para ser exatamente o mesmo bloco, o mesmo valor. 10. Vezes G, quanto é G? O rapaz se perguntou lá. 10. Tá, professor, 10 vezes 10. O peso é quanto? 100. 100 o quê? Newtons. Alguém pode dizer, tá, professor, que lá, que bacana, olha lá. A mesma coisa. Estou dizendo que é a mesma situação. Mudei aqui só o ângulo. Só o ângulo. Ah, professor, aí agora, depois de encontrar o peso, eu tenho que encontrar o quê? Os dois valores. Quais são os dois valores? P de x e P de y. É como se fossem as componentes. Como se fosse, não é, são as componentes. São as partes que compõem o peso. Em y e em x. O P de y e o P de x. Por isso que eu vou repartir aqui, ó, o espaço em duas partes. Tá, professor? Desse lado vai ser o meu P de x e desse lado vai ser o meu P de y. Acabou. Tem que saber a forma. Tá, professor? Qual é a forma do P de x? P de x é o quê? Qual é a forma? P de x é o quê? P de x é peso vezes seno. Seno de quê? De teta. Quanto é teta aqui? 37. Então, vejam, gente, que eu estou copiando. É copiado. Tem aí a maioria dos alunos, alguns alunos que gostam de copiar. Ah, eu vou lá, eu quero copiar um do outro. Tá? Então é copiar. Você pegar aqui essa forma e copiar aqui embaixo. Eu mesmo não mudei nada. É a forma do P de x. Quem é P de x? P seno. Então, botei aqui, ó. P de x é P seno. E quem é P de y? Tá aqui, ó. P de y vai ser peso vezes o quê? Cosseno. Só que aqui era 30 graus. 30 graus. Aqui é quanto? 37 graus. Pronto. Acabou. Ah, professor, e agora, próximo passo. Vou fazer as contas. O P de x vai ser quanto? Vai ser igual.